Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, sou o Thiago, esse é o canal Resenha Direito. Um salve a todos aqueles que já se inscreveram, compartilharam, comentaram. Estou esperando você aí, que eu sei que está assistindo, mas que não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu. Me dá essa moral, me dá esse engajamento, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin e o breaking point, ou a virada de chave, qual que foi esse momento. Fica ligado, roda a vinheta. Bom, antes de a gente começar, eu gosto de falar que o Bitcoin foi a primeira criptomoeda de sucesso. Primeira cripto publicamente de sucesso, melhor dizendo, né? É mesmo, é? Então a gente teve algumas tentativas ou algumas criptomoedas antes do Bitcoin. Tivemos. E aí a gente pode falar, por exemplo, no Hashcash, né, idealizado lá por Adam Back em 97. A gente pode falar do B-Money, idealizado pelo criptógrafo Wei Dai. Né? A gente pode falar do BitGold, também idealizado pelo criptógrafo fugiu o nome, Nick Szabo, em 2005. Tá? Então foram algumas tentativas, inclusive o B-Money, ele muitas vezes ele é referenciado como uma forte influência para o Bitcoin, né? Para a criação do Bitcoin. Tudo isso antes do Bitcoin, e aí o Bitcoin ele vem em 2008, 31 de outubro, né, de 2008, é lançado o white paper do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto em um fórum de discussão. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Antes disso, qual que foi a virada de chave? Né? O que fez o Bitcoin surgir e talvez ter o sucesso que ele tem hoje? Né? Eu gosto de falar que foram uma sequência de fatores e, consequentemente, uma série de tecnologias que se ajudaram, né, e de fatores, eu diria até que macroeconômicos e tecnológicos, que contribuíram para que o Bitcoin fosse o que ele é hoje. Né? Mas a virada de chave, na minha opinião, e o fator crítico, né, o fator de ruptura, o breaking point, foi a questão da crise econômica global, né, de 2008, a também chamada de a crise dos subprimes, ou subprime mortgage, ou a bolha hipotecária norte-americana. Né? E em linhas gerais, o que foi essa bolha hipotecária ou essa crise? Obviamente, quando a gente olha, né, e aí olhando até o Lehman Brothers, o histórico não aconteceu de um ano para o outro. Né? Foram uma sequência ali, um período de tempo que isso vinha acontecendo, e obviamente isso foi crescendo, tomando uma proporção e estourou com a bolha imobiliária. A crise hipotecária norte-americana foi uma crise onde as instituições financeiras elas começaram a conceder empréstimos para as pessoas, e aí taxas, né, diferenciadas começaram a se alavancar, começaram a conceder empréstimos para pessoas sem uma devida avaliação, ou até mesmo com a devida avaliação, mas talvez aquela pessoa não poderia pegar o empréstimo que pegou, por exemplo. Né? Então eles começaram a conceder esses empréstimos concedidos para pessoas que não tinham talvez a capacidade de pagamento, né, adequada, e em algumas situações eles começaram a terceirizar essa dívida. Então ele emprestava e colateralizava para algum outro empréstimo, e aí se alavancando, enfim. Em linhas gerais, num determinado momento, as pessoas pararam de pagar esses empréstimos, não tinham condições de pagar esses empréstimos, os bancos começaram a tomar aqueles imóveis, só que aquilo estava sendo feito de uma forma tão grande e numa escala tão grande que o banco ficava com um crédito, na verdade, né, podre em mãos, não conseguia repassar, se ele não consegue repassar, ele não consegue pegar novos funding, né, pegar novos valores para dentro. Então ele ficava com algo podre em mão que ele não conseguia negociar de maneira alguma. Né? E isso acabou gerando uma escala, tomando uma proporção tão grande que numa segunda-feira, também conhecida como a Black Monday, 15 de setembro, se eu não me engano, de 2008, o Lehman Brothers, que eu citei no início do vídeo, ele declarou falência. Sabe quando você tem um tecido, né, e você pega o tecido bonitinho, todo clean, tudo bonitão, e você puxa um fio e aquele tecido ele fica desconfigurado, ou ele fica feio, ou as linhas que estavam entrelaçadas
perdem a configuração, né? Então, basicamente, pessoal, foi isso que aconteceu. Com o Lehman Brothers foi um efeito em cadeia. E isso não ficou restrito ao mercado norte-americano. Isso passou para o mundo, afetou a economia global, né? A gente até hoje, se a gente for olhar, a gente vê um pouco, né, dos reflexos dessa crise na atual economia, tá? Redução significativa do PIB, a gente teve cenários de inflação, a gente teve pessoas perdendo, como eu falei, suas casas, desabrigadas, perdendo seus empregos. Então foi algo caótico, né? Muitos falam que essa crise foi até pior que a crise de 1930, a Grande Depressão. E esse fator, crise, bolha, subprime, ele deu o start, ou foi a virada de chave para que uma criptomoeda totalmente descentralizada, transparente, né, onde a comunidade a controlava, onde eu não dependeria de um intermediário, de um terceiro, porque eu perdi a confiança naquela entidade, seja financeira, seja uma entidade governamental. E a partir desse momento, quando eu perco essa confiança, eu busco alternativas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Lança-se então o white paper do Bitcoin. Só em 2009 o primeiro bloco ele é minerado, né? E a figura de Satoshi Nakamoto, que também é algo que é um fator, creio eu, para esse sucesso, né? Essa figura de Satoshi Nakamoto, junto com a crise, junto com as tecnologias, contribuem para que o Bitcoin se torne, ou venha a então começar a evoluir e se tornar o que ele é hoje. Na minha concepção, a virada de chave, o breaking point, um dos fatores mais decisivos que a gente tem e que tornaram, né, contribuíram diretamente para tornar o Bitcoin o que ele é hoje, foi a crise econômica de 2008, ok? Onde a comunidade, a sociedade, o indivíduo perdeu a total confiança nas entidades intermediadoras. E aí eu vou citar principalmente bancos, né, e governo. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí para os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado pelo engajamento. Você aí que está assistindo e não se inscreveu, se inscreve, me dá essa moral, me dá esse engajamento, por favor, me dá essa força, beleza? Vamos mostrar para o YouTube que esse canal aqui está rodando e vai ser o próximo canal de sucesso, beleza? Valeu, um salve e até a próxima.